Pastor Geraldo Oliveira é pastor auxiliar na comunidade evangélica U Church. Possui curso médio em teologia e também líder de louvor. Recebam com muito carinho o pastor Fernando Oliveira. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no texto de Josué, capítulo 24. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Enquanto você vai abrindo aí, tenho certeza que durante o dia a sua alimentação foi 100%. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que mediante a esse jejum, esse momento de separação e consagração ao Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não sei se você... Quantos aqui participam pela primeira vez dos 12 dias? Existem muitas pessoas que participam pela primeira vez, meu irmão. Eu participei de todas as edições e eu posso te dizer que durante esses 12 dias, coisas sobrenaturais realmente acontecem. Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Então, eu queria pedir para você que durante esses 12 dias, a cada dia que passar, para que você possa estar totalmente atento naquilo que o Senhor vai fazer, para que você não possa perder nenhum momento, amém? Quantos abriram, diga amém, quem não abriu, misericórdia. Amém, aleluia. Vai dizer o seguinte: depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse ao povo: o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Terá, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele passasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes, e a Abraão eu disse, e a Abraão eu dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. E Esaú eu dei para ser sua propriedade a região montanhosa de Seir. Porém Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho, mas os egípcios os perseguiram até o mar com carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios, e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito, depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Então eu os levei para a terra dos amorreus que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus atacaram, mas eu dei vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu destruí diante de vocês. E ao rei Moabe, Balaque, filho de Zipó, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beó, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os abençoou, e eu salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, e eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas e nem pelos arcos e flechas que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado, e cidade que não haviam construído. E vocês estão vivendo essas coisas nessas cidades, e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras, a qual vocês não plantaram. Josué terminou dizendo: portanto agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos, sinceros e fiéis, e esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam ao Senhor.
Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado, decida hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, porém eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. E aí continua. E o povo respondeu, nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelo caminho por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nessa terra. Portanto também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E Josué lhe diz ao povo, vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não toleram aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará o pecado e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. E o povo responde que isso não aconteça e que nós queremos servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse, vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. E eles respondem, sim, nós somos testemunhas. E Josué continua, então jogue fora. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, jogue fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e prometa que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué, serviremos o Senhor, o nosso Deus, e obedeceremos seus mandamentos. Assim naquele dia Josué fez um acordo para o povo, e ali em Siquém lhe deu as leis e regulamentos. Josué escreveu no livro da lei de Deus, e em seguida pegou uma grande pedra e colocou ali debaixo de uma árvore sagrada, no lugar aonde adoravam a Deus, o Senhor. E disse ao povo, olhem para essa pedra, e ela será a nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunha contra vocês para evitar que abandonem a Deus. Então Josué mandou o povo embora, e cada um foi para a sua propriedade. Vamos orar, amém? Pai, queremos te agradecer por essa noite, Deus. Queremos te agradecer, Pai, pela mensagem que o Senhor nos entregou através do livro de Josué, Pai. Deus, que possamos tomar, Pai, lição desse livro, Pai. E que coisas preciosas, Pai, possam ser levadas para dentro da nossa casa. Que venhamos, Pai, entender realmente como é, Pai, servir o Senhor em família. Como é, Senhor, servir o Senhor verdadeiramente. E que a nossa casa, Pai, assim como Josué declarou, seja um ambiente da adoração da glória de Deus. É o que pedimos e adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós temos vivido dias preciosos neste lugar. Palavras estão sendo lançadas deste altar por homens de Deus. E eu creio muito que as palavras lançadas nesse altar não voltarão vazias. Até porque, irmão, a nossa expectativa, apesar de sermos homens de Deus, apesar de ter homens de Deus aqui em cima do altar trazendo palavras de direcionamento para nós, a nossa expectativa não está baseada em pregador A ou B, afinal nós somos meros homens pecadores e não temos poder algum de responder à sua expectativa. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que está aqui essa noite. Aquele que é digno de responder à sua expectativa, ele está nesse lugar. Aquele, meu irmão, que tem poder para transformar a sua família, ele está aqui nessa noite. Aquele, meu irmão, que realiza milagres, cura, que traz salvação e que convence o mais duro coração, ele está aqui nessa noite. E é esse mesmo Deus, meu irmão, que nos usa e que através da palavra, Ele revela a nós o entendimento e o direcionamento para nossas vidas. Joe Owen vai dizer o seguinte: a pregação da palavra de Deus não é uma atividade meramente humana, é uma obra divina onde o Espírito Santo opera nos corações, dando vida àquilo que estava morto. Por isso, meu irmão, eu queria que você gerasse expectativa, esteja atento a cada detalhe pregado nesse altar. E, meu irmão, não é
uma palavra coach, não é nada para poder te estimular, mas Deus ele tem falado prontamente nesse altar, trazendo coisas preciosas para mim e para você. E não pense, meu irmão, que será apenas mais uma pregação, mas gere expectativa, se expresse, glorifique a Deus, pois não estamos apenas sentados ouvindo pregadores e homens pregar, mas nós estamos diante da própria palavra de Deus. E diante, meu irmão, da palavra de Deus, não há como nosso coração ele permanecer parado, frio, sem emoção. E não importa, meu irmão, como você entrou nesse lugar. Eu não sei, meu irmão, se você está com algum problema sério familiar. Eu não sei se você já desistiu da sua vida. Eu não sei se você já desistiu da sua família. Mas assim como dito no livro de Isaías, capítulo 55, verso 8, o Senhor diz assim: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão acima do seu. A chuva e a neve caem do céu e não volta até que tenha regado a terra, fazem as plantas brotarem e crescerem, e produzem semente para serem plantadas e darem de alimento para as pessoas. Assim também a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas faz o que me agrada e realiza tudo o que eu prometo. Meu irmão, a palavra do Senhor é algo muito eficaz sobre a nossa casa e sobre a nossa família. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: a palavra do Senhor não volta vazia? Se Deus, meu irmão, ele deu um decreto sobre a sua família, eu quero dizer algo nessa noite, irá se cumprir. Por isso, meu irmão, gera expectativa naquilo que Deus quer falar. Eu gostaria, de forma breve, de fazer uma exposição sobre o texto que nós acabamos de ler. Por isso, eu peço atenção por alguns minutos. E eu queria trazer algo do Senhor para a nossa família. O livro de Josué, meu irmão, é um livro histórico que narra a conquista e distribuição da terra prometida de Canaã, sob a liderança de Josué, o sucessor de Moisés. Em uma visão panorâmica do livro, nós podemos ver que do capítulo 1 ao 5, o povo ele se prepara para entrar em Canaã. Nós vamos ver, meu irmão, Deus, ele confirmando Josué como líder. Nós vamos ver os espiões sendo enviados a Jericó. Nós vamos ver um cenário importante onde o povo ele atravessa o rio Jordão de forma milagrosa. Aliás, eu abro um parênteses nesse texto que vai do capítulo 3 ao 4, porque é um tanto quanto interessante olhar, porque Josué e o povo eles estavam acampados próximo ao rio Jordão. E os líderes daquele acampamento dão uma orientação ao povo, de que os sacerdotes e os levitas, eles iriam carregar a arca, e conforme eles iam carregando a arca, o povo ia se preparando e caminhando atrás deles. Isso se dá pelo fato, meu irmão, de que aquele povo ele não conhecia o caminho, não conhecia aquela região, mas seguindo a presença de Deus, eles estariam seguros. Josué ordena, meu irmão, que o povo se purificasse, porque grandes coisas iriam acontecer, e ele já gerava no coração expectativa por aquilo que o Senhor iria fazer naquele lugar. Estava tudo certo, meu irmão, para a travessia. Mas Deus, devido à atitude de Josué, em consagração e a expectativa que ele havia gerado no coração, ele recebe uma ordem do próprio Deus. A ordem era para que quando os sacerdotes levitas estivessem conduzindo a arca, eles parassem à margem do rio. Só que entenda uma coisa, meu irmão, naquela época, era uma época de colheita, e o rio naquela época estava cheio e cobria as margens. A correnteza era muito forte. Era impossível, talvez, você caminhar e atravessar aquele rio andando. Mas deixa eu te dizer uma coisa preciosa para mim, para você, para a nossa família. O povo, meu irmão, a família, que tem Deus na frente dos seus caminhos, entende que até as dificuldades são palco para a glória de Deus ser manifestada na minha e na sua vida. Vou repetir isso para você. A família, meu irmão, que tem Deus na frente dos seus caminhos, entende que até as dificuldades são palcos para a glória de Deus ser manifestada através da nossa fé. A Bíblia vai dizer, meu irmão, no versículo 15 e 16 do capítulo 3, que quando os sacerdotes eles colocavam o pé na água, o rio parava de correr. Não só parava de correr, mas parte da água se acumulava de um lado e o outro lado secava completamente, para que aquele povo pudesse atravessar o rio de forma tranquila, com Deus na frente. Eu não sei, meu irmão, qual dificuldade a sua família tem enfrentado hoje. Eu não sei, meu irmão, qual a necessidade familiar que você tem.
Eu não sei se você olha, meu irmão, para outras famílias e começa a se questionar, porque talvez Deus não te deu uma família parecida. Eu não sei, meu irmão, o que passa no teu coração, mas uma coisa eu tenho para te dizer: o segredo, meu irmão, para uma família plena não está baseada se o caminho é mais fácil ou mais difícil, mas está baseada naquele que está na frente abrindo o caminho. Não está baseado, meu irmão, se nós estamos passando uma dificuldade familiar, a ponto de acharmos que nós estamos sozinhos. Não está baseado, meu irmão, em olharmos para outras famílias e ver talvez uma facilidade e achar que Deus nos abandonou. Mas entenda uma coisa, meu irmão, qualquer dificuldade que aparece diante daqueles que estão caminhando com Deus é um palco para que a glória de Deus seja manifestada através da tua casa e da tua família. Por isso, meu irmão, eu profetizo que hoje quem guiará a sua família não serão seus pensamentos, não serão os seus desejos, não será, meu irmão, a sociedade, não será aquilo que a mídia diz, não será, meu irmão, as circunstâncias, mas sim o próprio Deus, aquele que criou os céus e a terra. Ele irá na frente, meu irmão, abrindo os caminhos. Me lembro até daquele louvor da irmã Cassiane: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Me ajuda aí. Deus ele vai na frente, meu irmão. Quando nós estamos com a presença de Deus, Ele vai na frente e todos os caminhos são abertos para que o povo possa chegar exatamente aonde Ele estabeleceu. Continuando o panorama, no capítulo 5, o povo celebra a Páscoa. No capítulo 6 ao 12, nós vamos ver que existe a queda de Jericó, a derrota devido ao pecado de Acã, Israel enganada pelos Gibeonitas, Josué liderando batalhas e vencendo. No capítulo 13 ao 21, nós vamos ver a distribuição das terras conquistadas. E aí, finalmente, a gente chega aí do capítulo 22 ao 24, onde nós podemos denominar como uma aliança de despedida de Josué. Eu destaco, meu irmão, que no capítulo 24, Josué já estava ali praticamente no final da sua vida. Já estava vivendo, meu irmão, as promessas de Deus para o seu povo. E em seus últimos atos, como liderança patriarcal daquele povo, Josué ele convoca uma assembleia, chamando todos os líderes e todas as tribos para uma conversa preciosa. Aqui eu vou te dizer que era como se fosse uma conversa de família. E nessa conversa, meu irmão, Josué, ele é instruído por Deus e deixa para nós, para mim, para você, para nossa família, lições preciosas de como se estrutura uma família verdadeiramente baseada nos princípios de Deus. Por isso, de forma breve, eu queria destacar com você alguns pontos nessa exposição desse texto. E para melhor compreensão, eu queria dividir o texto em algumas partes. O primeiro ponto que eu queria declarar com você é relembrando a bondade de Deus na nossa família. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: relembrando a bondade de Deus nas nossas famílias. Antes de entrar nesse ponto, meu irmão, gostaria de fazer uma pergunta. Deus já fez algo na tua vida? Você se lembra, meu irmão, das vezes que Deus ele proveu na tua família? Você tem algum motivo, meu irmão, hoje para agradecer a Deus? Caso você esteja tão ruim que talvez não tenha nenhum motivo na tua mente para agradecer, eu gostaria de te perguntar: quem te sustentou até você entrar por essa porta? Quem está te sustentando agora enquanto você está respirando e o teu coração perfeitamente está batendo e você está ouvindo a mensagem do Senhor? Será que Deus ele já fez algo pela tua vida, meu irmão? Talvez você esteja tão amargurado e chateado, talvez, não sei, pela morte de algum ente querido, e que nesse dia a tua família acabou. Talvez você queria mais tempo com as pessoas que você ama, mas talvez hoje elas já não estão mais aqui. Mas você já parou para pensar que outras pessoas, até mesmo crianças, morrem de forma precoce e não têm o tempo familiar que você tem com as pessoas que você ama? Talvez, meu irmão, você esteja num deserto familiar, em lutas constantes, emocionais, financeiras, de relacionamento, de saúde, e muitas vezes nós mesmos procuramos esses abismos, mas ainda assim, analisando toda a tua vida, você ainda não consegue ver a mão de Deus. Você lembra, meu irmão, do dia que Deus ele te resgatou? Você lembra, meu irmão, do dia que Deus ele te trouxe para a presença dEle? Eu tenho certeza, meu irmão, que não há um ser humano sequer que não tenha motivos para agradecer a bondade de Deus. Seja na sua vida pessoal ou seja na sua família.
Pois se você ainda respira e está vivo, meu irmão, se ainda te resta algum tempo, Deus é bom. Se você ainda tem tempo, meu irmão, para se reconciliar com a tua família, Deus é bom. Olha para a sua vida, meu irmão, e seja sincero por alguns instantes. Analise a tua vida agora. Nós estamos em 2025. Quantas coisas se passaram? Quantas lutas? Quantas vitórias? Olha para a sua vida, meu irmão, e observa, se até em meio às lutas e dores, consegue ver a mão de Deus te sustentando? Algumas pessoas aqui já entenderam. Consegue ver, meu irmão, que até aqui o Senhor ele foi fiel e sustentou a tua casa e a tua família? Mesmo mediante as lutas, mesmo mediante as dificuldades, mesmo em momentos onde nós pensávamos em desistir, nós podemos avaliar e ver que o Senhor nos sustentou com as tuas mãos. Mas a verdade, meu irmão, é que de forma hipócrita, nós não temos a mesma intensidade em apreciar as carícias de Deus na nossa vida quando Ele provê, da mesma forma que clamamos quando nós estamos no fundo de um poço. Nós não temos a mesma intensidade. Nós não conseguimos aproveitar os bons momentos mediante a nossa casa e a nossa família. Da mesma forma, nós não conseguimos agradecer ao Senhor da mesma forma de quando nós estamos no fundo do poço. Existe uma frase que diz que nos momentos bons, nós não paramos para poder apreciar os segundos, mas nos tempos ruins, nós queremos antecipar até os milésimos. Já parou para pensar, meu irmão, que assim funciona a nossa vida? Nos bons momentos nós não temos tempo para poder agradecer, mas nos maus nós queremos que o Senhor ele entre com a provisão, e Ele ainda misericordioso entra. Por isso, meu irmão, quando Josué ele convoca essa assembleia, essa reunião familiar, queria definir o futuro das famílias, a primeira coisa que Deus faz é lembrar o povo do passado e como Deus havia o sustentado até aquele momento. Leia comigo a partir do versículo 2 novamente. Olha como que Deus, de uma nova perspectiva, olha como que Deus está mostrando para aquele povo, que Ele sustentou o povo mediante a todas as lutas. Então Josué disse ao povo, o Senhor Deus de Israel diz isto: há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam a outros deuses. Terá um desses antepassados, era pai de quem? De quem? E de Naó. Porém eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã, e lhe dei muitos descendentes, e a Abraão eu dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú eu dei para ser a sua propriedade a região montanhosa de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram até o Egito. Até onde? Você lembra dessa passagem? Do povo no Egito? Nessa ocasião tirei vocês de lá, fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho. Lembra o que aconteceu no Mar Vermelho, meu irmão? Mas os egípcios perseguiram até o mar com os carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que a escuridão os escondesse dos egípcios. Eu mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito, depois vocês vieram do deserto por muito tempo. Então eu os levei para a terra dos amorreus que moravam ao leste do rio Jordão. Lembra que eu falei a respeito do rio Jordão? Os amorreus atacaram, mas eu dei vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu destruí diante de vocês. O rei Moabe, Balaque, filho de Zipó, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beó, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas olha só o que Deus faz, meu irmão. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os abençoou, e eu o salvei da mão de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão. Lembra? Como Deus de forma milagrosa faz o povo atravessar aquele rio, e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus e os perizeus, os cananeus e os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, e eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, eu expulsei os 2 reis de amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas e nem pelos arcos e flechas que eles foram expulsos,
Ou seja, não foi pela força de vocês, não foi pelos braços de vocês. Eu dei a vocês a terra em que vocês nunca haviam trabalhado e a cidade que vocês não haviam construído. E vocês estão vivendo nessa cidade comendo uvas e azeitonas e parreiras de oliveira que vocês não plantaram. Consegue ver, meu irmão, Deus ele expondo que a mão dele acompanhava o povo durante toda a trajetória. O que Deus está dizendo nesse texto, meu irmão, é que as lutas mudavam. Cada vez se tornavam maiores. A cada passo que o povo dava, as lutas apareciam de forma maior. Eram novas lutas, eram novas causas. Quem nunca virou em um momento da sua vida e disse: acaba um problema e já vem outro. Descanso mesmo é só quando a gente morrer. Quem nunca disse, quando via problemas atrás de problemas acontecendo na nossa casa, na nossa família? Mas sabe, irmão, o que o texto traz de ensinamento, quando Deus relata as lutas de Israel, é que mesmo que as lutas fossem contínuas e variadas, o Deus que os fazia vencer era o mesmo. O mesmo Deus, meu irmão, que fez o povo atravessar o Mar Vermelho, não deixou de agir quando eles precisavam atravessar o Rio Jordão. Por isso, meu irmão, lembrar do passado não deve nos trazer dor, pois se o Senhor sustentou a sua família até hoje, significa que as lutas... Se o Senhor sustentou a sua família até hoje, significa que as lutas mudaram. Significa, meu irmão, que as lutas cada vez se tornaram maiores. Mas sabe o que também significa? Que Deus ele não mudou. Se a sua família, meu irmão, venceu momentos difíceis outras vezes, por que nós achamos agora que o Senhor nos abandonou? Quando Deus, meu irmão, ele lembra o povo de tudo o que ele havia passado, ele diz: eu não mudei. E se ele não mudou, meu irmão, a autoridade sobre qual a tua família está estabelecida também não mudou. Se Deus, meu irmão, ele não mudou, a tua família continua sendo cuidado por ele. É a mesma autoridade, meu irmão, quando o Senhor diz lá em Josué 1:9, não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Meu irmão, eu não sei qual luta, qual diversidade a tua família está enfrentando, mas eu posso dizer para você uma coisa: enquanto as lutas vão escalando e se tornaram maiores, o Deus prevalece o mesmo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. As batalhas, meu irmão, não serão um problema, porque o Senhor é aquele que vai adiante de nós. O Senhor, meu irmão, é aquele que caminha diante da tua família e luta após luta, Ele está com você para poder vencer. Assim como Filipenses 4:13 vai dizer, meu irmão, tudo eu posso naquele que me fortalece. Por isso, meu irmão, a nossa família tem que enfrentar as lutas com o peito aberto, porque nós sabemos que na nossa frente está aquele que criou os céus e a terra. João Calvino vai dizer que Deus ele nunca nos abandona, pois Ele, que é a nossa força e refúgio, permanece fiel às suas promessas. Mesmo quando nós estamos aflitos, Ele é sempre presente para salvar aqueles que confiam na sua graça. Você vai achar essa frase nas institutas da religião cristã. Deus, meu irmão, Ele não muda. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus não muda. O que Deus ele está dizendo para você e a sua família, meu irmão, é: você lembra quando eu te livrei? Você lembra, meu irmão, quando vieram as primeiras lutas? Você lembra, meu irmão, quando você sentiu que as mãos do Senhor estavam sobre a tua casa? Pois bem, em 2025 é o mesmo Deus. Quem muda, meu irmão, muitas vezes somos nós. Quem oscila as emoções, meu irmão, muitas vezes somos nós. Somos eu e você, meu irmão, que somos inconstantes nos nossos pensamentos e levamos a nossa família para debaixo desse erro. Sabemos que Deus nos sustentou até aqui, mas quando estamos bem, nós queremos negociar aquilo que Ele tem feito em nós e queremos negociar a nossa família. Mas faça uma breve análise da tua vida, meu irmão. Quem foi que sustentou a mesa da tua casa com os alimentos? Quem foi, meu irmão, que preservou a tua saúde? Quem foi aquele que fechou portas
aonde você até tinha sonhos, mas Deus sabia que não era para você? Quem foi aquele, meu irmão, que abriu as portas quando você olhava para o lado e já não tinha mais nada? Por isso o Salmo 55, 22 vai dizer: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará e jamais permitirá que o justo venha cair. Deus, meu irmão, Ele não muda, e Deus, Ele não abandona a minha e a sua família. Quando há esse concílio, esse momento de discussão, a primeira coisa que Deus ele faz questão é de lembrar a trajetória. Muitas vezes eu e você, como cristão, nós esquecemos daquilo que Deus fez na minha e na tua vida. E automaticamente, meu irmão, nós tendemos a agir de forma hipócrita. O segundo ponto que eu queria trazer para você é momento de decidir. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: momento de decidir. Até aqui, meu irmão, ficou claro que a falta de fidelidade não vinha por parte de Deus. Todos nós temos em nossa memória algum momento em que Deus ele foi provedor na nossa vida. Eu tenho coisas para poder agradecer. Eu acredito que você também tem. E se ainda assim você não consegue lembrar de quando Deus ele te livrou, o fato de você estar neste lugar e sentar e prontamente ouvir a palavra de Deus já é um ato de misericórdia e já é uma demonstração de que o Senhor ele atinge você e a tua casa e a tua família. Mas para isso, meu irmão, é preciso decidir. Martim Lutero vai dizer no comentário sobre a carta de Gálatas que a indecisão a respeito de Deus é uma fraqueza da alma humana, pois a palavra de Deus ela é clara e firme. Em Cristo não há espaço para incerteza, é necessário tomar uma posição firme de fé. Após, meu irmão, Deus lembrar o povo, após Deus lembrar aquelas famílias a respeito da sua bondade, acontece algo no texto que nos traz uma grande lição: a atitude de Josué. Entenda que até o versículo 13, Deus está ali conversando e lembrando o povo de toda a trajetória, da sua bondade em todos os momentos. Mas quando há uma convocação para uma decisão, essa palavra ela é dita por Josué. Olha comigo no versículo 14. Josué completou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos e sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam ao Senhor. Aqui, meu irmão, Josué, ele começa fazendo um alerta, um aviso, e ele traz, de certa forma, um sermão apontando para o caminho. E aqui eu quero destacar no versículo 15 da tua Bíblia, você pode deixar ela aberta aí, você pode ficar com os olhos fixados nela. Eu queria trazer duas verdades a respeito desse versículo 15, onde Josué está falando. A primeira coisa, ele diz: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolva se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra de Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. A primeira verdade que eu quero trazer para você é: decida. Fala comigo, decida. Meu irmão, não há tempo mais para idas e voltas. Não há tempo hoje, meu irmão, para a sua família servir a Deus e amanhã ao dinheiro. Não há tempo mais, meu irmão, para a sua família servir hoje a Deus e amanhã ter adultério dentro da tua casa. Não há mais tempo, meu irmão, para hoje estar servindo a Deus, mas amanhã estarmos entregues à bebedeira, à pornografia, à prostituição. Não dá, meu irmão, para poder ficar em cima do muro. Se você for olhar a cronologia de mensagens que estão sendo pregadas nesse altar, nós vamos ver que tudo acaba se encaixando. Pastor Josiel trouxe na sexta-feira a respeito de você ser morno, de você não estar nem num lado e nem no outro. O pastor William trouxe a respeito de servir com amor verdadeiro. Pastor Fábio, no domingo, falando que nós não vamos decidir sobre a nossa vida culpando um meio, sem conhecer, sem entender que existem batalhas sendo travadas e nós precisamos clamar e orar pela nossa família. O pastor Lucas ontem trazendo sobre a necessidade de decidir sobre qual comando e futuro que a sua família está estabelecida. Por isso, meu irmão, eu declaro e afirmo, mediante a todas as mensagens que estão sendo pregadas nesse altar, acabou o tempo onde Deus ele é vendido como um tomate numa feira.
Quem dá mais? Quem precisa? Lá é melhor porque é mais barato, não fala aquilo que vai contra ao que eu penso e que eu acho. Mas em 1 Reis 18, 21, Elias vai dizer que então Elias se aproximou do povo e disse: até quando vocês vão oscilar nas suas opiniões? Se o Senhor é Deus, então sigam. Mas se Baal é Deus, então sigam. Não podemos, meu irmão, pensar que Deus nos aceita de forma parcial. Não podemos pensar, meu irmão, que Deus ele aceita a minha e a tua família pela metade. Não podemos pensar, meu irmão, que o Senhor ele aceita a nossa vida cristã em parcialidade. E Mateus 6,24 vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedica a um ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Apesar, meu irmão, de estar enfatizando a questão do dinheiro, existem deuses que são levantados na nossa família. Existem coisas que são levantadas no nosso lar, aonde nós entregamos ao Senhor uma adoração parcial, aonde nós viemos para a igreja, ouvimos uma palavra, mas quando nós estamos dentro da nossa casa, tudo bem, a mídia falar para os nossos filhos aquilo que eles devem seguir. Tudo bem, meu irmão, entrar na questão de uma verdade relativa, onde não há uma verdade absoluta. Tudo bem, meu irmão, se a mídia, se a política, se a sociedade diz como a minha e a tua família vai viver. Meu irmão, o grande motivo do caos das famílias é que o mundo oferece de uma forma errônea diversas possibilidades. Maqueiam a libertinagem com liberdade, adotam a imoralidade, a mentira, o adultério, ideologias sociais que vão contra os princípios de Deus. E quando o caos se instala na família, aí sim, a última opção, Deus. Quando o caos já está instalado na nossa família, a última coisa que nós vamos fazer é procurar ao Senhor, o refúgio dos desesperados. Mas isso se dá, meu irmão, por culpa minha e sua, culpa de nós, gestores das nossas próprias famílias, que não fazemos assim como Josué, dando um basta na nossa casa e dizendo: se decida, escolha hoje, meu irmão, a quem você vai servir. A primeira verdade, pais, que Josué nos ensina, é que muitas vezes nós devemos anunciar o Evangelho para os nossos filhos e mostrar qual que é o verdadeiro caminho a ser escolhido. Maridos, esposas, assim como a palavra do Senhor diz e nos orienta como viver perfeitamente em casal, em casamento, a vida conjugal, não podemos ser omissos uns com os outros. A primeira verdade, meu irmão, que Josué ele implica nesse texto é: decida. Decida hoje. A segunda verdade que Josué ele implica, vocês estão comigo aqui, amém? Amém. A segunda verdade, a primeira verdade qual é? Decida. A primeira verdade qual é? Decida. Amém. A segunda verdade, meu irmão, que Josué ele implica nesse texto é a sua própria decisão. Mais do que você pedir para o mundo decidir, meu irmão, a pergunta é: qual decisão é a sua? O que você decide hoje, meu irmão, para a tua família? O que você decide hoje, meu irmão, para a tua casa? E aí, meu irmão, de forma fantástica, Josué ele conclui. Ele diz: olha, vocês escolhem, decidam hoje quem vocês vão servir. O Deus dos amorreus? Decidam hoje dos seus antepassados. Primeiro ele chama a decidir, depois ele expressa a própria decisão. Porém, eu já decidi, meu irmão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode repetir isso, meu irmão? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. É você mostrar, meu irmão, para a sociedade que não é ela que impõe na tua casa o que é o certo e o que é errado, mas você e tua casa decidiu servir ao Senhor, e mediante as escrituras, a tua casa, meu irmão, ela é administrada. Servir ao Senhor, meu irmão, significa decidir que as mesmas mãos que cobriram o seu passado irá escrever o seu futuro. Servir ao Senhor é isso, meu irmão.
É entender que a mesma mão que acompanhava o povo de Israel em cada batalha, que fazia vencer cada batalha, o que Josué está declarando é o seguinte, meu irmão, a mesma mão que cuidou do meu passado, é a mesma mão que vai escrever o futuro da minha família. Decidir, meu irmão, servir a Deus significa que a minha e a sua família não segue o curso do mundo. Assim como diz o salmista no primeiro Salmos, do verso 1 ao 3, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz é próspero. A chave, meu irmão, para a prosperidade emocional, financeira, espiritual, conjugal da tua família está em decidir viver plenamente para o Senhor. Não sou nenhum coach, não estou aqui para te ensinar os 3 passos do sucesso, mas eu posso te dizer, meu irmão, mediante a palavra, que quando nós servimos ao Senhor, a minha e a tua casa é próspera em todos os sentidos. Por isso decidam hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos decidem, meu irmão, que nessa noite você e sua casa servirá ao Senhor? Quantos nessa noite aqui decidem, meu irmão? Quantos nessa noite aqui, meu irmão, tomam uma decisão que a tua casa, a tua família vai ser um palco para a glória do Senhor, onde pessoas vão poder olhar e sentir exemplo dentro do teu lar. Pessoas vão olhar e falar assim, nossa, seus filhos são exemplos dentro da escola, dentro da faculdade. Nossa, como eu queria que o meu marido se comportasse dessa forma. Nossa, como eu queria que a minha esposa fosse dessa forma. Aí sabe o que você vai dizer, meu irmão? Lutas, dificuldades, nós temos, mas nós decidimos que eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Lute, meu irmão, pela sua família, ore por ela, não tenha vergonha de buscar, pois aquele que inicia a boa obra, meu irmão, ele é fiel para poder terminar. Aquele, meu irmão, que começou, ele é fiel para poder concluir. Se Deus, meu irmão, ele te trouxe até este lugar, acho que eu já contei algumas vezes aqui, quem me conhece mais profundamente sabe, do meu testemunho de vida. Não nasci, meu irmão, não fui criado em meio evangélico. Apesar da minha mãe, em alguns momentos, quando pequeno, me levar para a igreja, não nasci em meio evangélico. Vivi, meu irmão, uma vida totalmente deturpada, destruída, para muitos considerado improvável. Até um dia que 2 jovens, doidos, malucos, foram lá em casa e bateram na minha porta. E me chamaram para poder conhecer a igreja. E através da igreja, meu irmão, fui conhecendo pessoas que me levaram a entender profundamente aquilo que Deus iria fazer na minha vida. E hoje, meu irmão, pela oração da minha família, pela oração das pessoas que são próximas de mim, eu posso estar aqui para poder dizer para você. Pasme, quem foi pedir para que esse jovem fosse na minha casa era uma tia minha, que trabalhava com eles. Dizendo que eu estava totalmente em casa destruído. Probabilidade de servir ao Senhor? Nenhuma. Pela minha vontade? Menos ainda. Mas o Senhor, meu irmão, Ele é aquele que faz frutificar em terrenos improváveis. Por isso, quando eu digo para você a respeito de decisão, entenda que a palavra decisão, ela tem origem do latim, e ela é formada pelo prefixo de, que diz parar, interromper, complementada de caidere, que significa cindir, cortar. Ou seja, meu irmão, para decidir é preciso interromper, é preciso parar. Qual a prática hoje, meu irmão, que tem matado a tua família? Ao decidir hoje, meu irmão, você precisa parar de praticar atos abomináveis diante dos olhos do Senhor. Filhos, quais são as atitudes hoje que quando você olha, você percebe que não está dentro daquilo que o Senhor estabeleceu? Pais, maridos, esposas. E quando, meu irmão, falamos de cortar, significa que decidir é um caminho sem volta. Não é tempo, meu irmão, de ficarmos em cima do muro enquanto a nossa família está em ruínas. Por isso, o terceiro e último ponto que eu trago para você
é que se você decide, é preciso jogar fora. Pode acender a luz por alguns instantes, por favor. Se você decide, meu irmão, é necessário jogar fora. Quando o povo diz que eles serviriam ao Senhor, a resposta de Josué para aquele povo foi: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é um Deus santo e não tolera aqueles que adotam outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem a outros deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e Ele os destruirá. Meu irmão, o que o Senhor, Ele chama é para que possamos abandonar tudo aquilo que nos afasta da plenitude da vida com Deus. Quando nós decidimos por viver em Deus, nós precisamos abandonar aquilo que nos afasta dEle. Josué, ele disse para aquele povo: joga fora, arranca, tira fora os deuses a qual vocês servem, para que vocês possam servir o verdadeiro Deus. Assim como em Efésios 4, 22 a 24 vai dizer: vocês foram ensinados com respeito à antiga maneira de viver, a despir-se do velho homem, que se corrompe por meio de desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a vestir-se de um novo homem, criado para ser como Deus, em verdadeira justiça e santidade. Isaías 55, 7, meu irmão, vai dizer que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem iníquo os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, e Ele terá misericórdia dele, e ao nosso Deus, porque generoso é em perdoar. O que você precisa jogar fora hoje, meu? O que você precisa arrancar de um meio familiar, para que você possa viver plenamente 2025, aquilo que Deus estabeleceu? Seria, meu irmão, jogar fora a dúvida de que Deus pode transformar a sua família? Porque quando eu vim para a igreja, duvidaram que eu poderia ficar. Quando você talvez entrou por essa porta, talvez pessoas duvidaram que você poderia permanecer. Mas eu me apego, meu irmão, àquilo que diz Ezequiel 36, 26 ao 27. Eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os fareis andar nos meus decretos, e obedecer fielmente às minhas leis. Meu irmão, eu não sei se existe alguém na tua casa, na tua família, a qual você diz que talvez seja impossível entrar por essa porta, mas eu prefiro confiar naquilo que o Senhor estabeleceu, aonde Ele diz que Ele pode tirar um coração de pedra, meu irmão, e entregar um coração novo. Seria, meu irmão, hoje decidir jogar fora a omissão de ver a sua família em ruínas e orar mais por ela. O que você precisa jogar fora hoje, meu irmão, seria decidir jogar fora a imoralidade e parar de praticar adultério. Seria, meu irmão, cessar a bebedeira. Seria, meu irmão, se reconciliar com algum familiar. Porque a nossa natureza não é a mesma quando nós estamos diante do Senhor. A nossa família não é a mesma quando nós estamos diante do Senhor. E assim como Colossenses 3, 5 ao 10 vai dizer: façam morrer, portanto, tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos e a ganância, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que a ira de Deus está vindo sobre os que vivem a desobediência. Vocês igualmente costumavam andar nas práticas quando viviam nela. Mas tem um outro lado da história. Mas agora, meu irmão, abandonem também tudo isso: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, as conversas obscenas no falar de vocês. Não se mintam uns aos outros, pois vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. E o outro lado da história é: se revestiram do novo, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Sabe, meu irmão, quando Deus ele institui a família, lá em Gênesis 2, quando Deus, meu irmão, ele institui o homem e a mulher, Ele institui algo perfeito.
Entenda, meu irmão, que a decisão é um processo onde Deus ele entra com convencimento, mas eu e você entramos com a nossa atitude. A decisão, meu irmão, ele é um processo, e Deus ele diariamente vai nos convencendo, diariamente ele vai nos apontando coisas dentro da nossa casa que nós precisamos mudar, mas eu e você, meu irmão, nós precisamos entrar com a nossa atitude, porque é um papel ativo e passivo na santificação, onde Deus ele possui o seu papel de fortalecer, mas não anula a sua responsabilidade pelas suas atitudes. Abraham Kuyper vai dizer que a verdadeira decisão pela fé é a aceitação da soberania de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Não se trata, meu irmão, de uma escolha isolada, mas de uma rendição diária ao senhorio de Deus. Será, meu irmão, que você tem noção daquilo que Deus está trazendo nessa noite? Entenda uma coisa: o individual, ele influencia o coletivo. Aquilo que Deus ele tem feito na tua casa, aquilo que Deus ele tem feito na tua família, cada palavra liberada sobre este altar, cada chave, meu irmão, que o Senhor tem entregue nas tuas mãos, são estratégias para que no coletivo a tua casa seja transformada mediante a palavra dele. Quando nós decidimos, meu irmão, e agimos pela nossa família, a nossa casa é transformada. Por isso, meu irmão, eu queria que você se lembrasse daquilo que o Senhor fez na tua família. Em segundo ponto, eu queria que você decidisse, e decidindo, meu irmão, eu queria que você lembrasse daquilo que é preciso jogar fora, aquilo que precisa ser arrancado. Se coloque de pé nessa noite. Assim, meu irmão, como Josué, no capítulo 24, Deus ele lembra da sua bondade, e Josué se posiciona declarando que ele e sua casa serviria ao Senhor. Assim, meu irmão, eu e você também devemos nos posicionar e declarar que assim será, e você e sua casa servirá ao Senhor. Mas não só com palavras, não só como um grito de guerra falido, não só dizendo diariamente, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas sabendo, meu irmão, que Deus é aquele que sustenta. Deus é aquele, meu irmão, que ministra a força para mim e para você. Deus ele é aquele, meu irmão, que abre o entendimento para que nós possamos levar o Evangelho para dentro da nossa casa. Mas para isso, meu irmão, assim como o livro de Josué, capítulo 24, ele nos declara, é preciso decidir e é preciso jogar fora. Por isso, assim como todos os dias nós temos feito, eu queria convidar você a sair do teu lugar e vir aqui na frente para que nós possamos orar pela tua família.